Poucas coisas são tão arriscadas quanto fazer promessas publicamente, especialmente quando para cumprir essas promessas você precisa superar uma montanha gigantesca de trabalho. E ainda assim, foi exatamente isso que o pessoal da System76 fez. Aqui tem coragem. Não só eles compartilharam com a gente um roadmap de melhorias para a interface Cosmic, como eles meio que colocaram uma data de entrega também. E convenhamos, se você viu o nosso vídeo sobre o Pop! OS 2404 no final do ano passado, fica bem óbvio que o Cosmic precisa melhorar muito ainda para poder ser considerado um competidor sério de GNOME e KDE. Apesar de usar o Pop! OS por boa parte da última década, eu ainda não me senti confortável o suficiente para migrar para essa nova versão. Eu achei melhor esperar por algumas melhorias no Cosmic saírem antes de eu fazer uma migração definitiva, sabe? Só espero que elas estejam nesse roadmap da System76 que a gente vai conferir. Senão, não sei não. Então, sim, eu estou pessoalmente investido para ver o Cosmic tomar forma. Tanto que eu me correspondi com o Carl, CEO da System76, e entreguei para ele um report técnico com mais de 50 páginas de sugestões e melhorias. Num vídeo para membros que a gente postou recentemente, eu conto mais dessa história e mostro o documento com as sugestões que eu fiz, além de falar também sobre algumas outras contribuições recentes com outros projetos de distros Linux. Como o Linux Play ficou mais barato, agora é a melhor hora para você apoiar o nosso trabalho se tornando membro do canal e acompanhar conteúdos exclusivos como esse e vários outros. Clique em Seja Membro aqui abaixo do vídeo para conferir. Agora, será que as novidades e planos futuros para o Cosmic vão convencer você a usar ele, seja do Pop! OS ou em qualquer outra distro? Como eu também ainda não sei exatamente quais são elas, eu te convido para conferir as novidades junto comigo e analisar se essas mudanças são boas o suficiente. Com o apoio do Manage Engine Full Stack Observability, entenda como a sua empresa pode ter controle das aplicações, dos servidores e ambientes em cloud através de um único dashboard, nos links aqui na descrição, e saiba mais sobre eles ao longo do vídeo. Estamos aqui então na publicação que a System76 fez no seu blog a respeito do Cosmic, agora no início de fevereiro, basicamente, contando um pouco sobre os planos, o roadmap que eles têm para recursos e coisas que eles pretendem adicionar ao ambiente Cosmic, falando a respeito da Epoch 2 e 3, 2 e 3 aqui. Epochs é como o pessoal da System76 se refere às épocas de lançamento de grandes versões do Cosmic, que é onde a gente pode esperar a maior quantidade de novidades e modificações. No momento nós estamos no primeiro lançamento, que seria o Epoch 1. Eu ainda não li o artigo, então eu vou descobrir junto com vocês o que eles pretendem trazer para o Pop! OS, para o Cosmic, né, para todas as distribuições que forem utilizar ele junto com vocês. Mas logo de começo a gente já tem uma informação importante que explica essa coisa do Cosmic ser lançado em epochs, como eles chamam, e essas epochs representam aproximadamente aqui 6 a 8 meses de desenvolvimento focado. Então, a cada 6 meses, 6 a 8 meses, eles devem conseguir lançar uma grande atualização com a maior quantidade de novidades, o que faz com que o Cosmic seja atualizado aí praticamente 2 vezes por ano, mais ou menos. Apesar disso, eles mencionam que o Cosmic continua entregando melhorias e recursos semanalmente, como ele é um ambiente gráfico rolling release. A única coisa que eles fazem é ter certeza de que essas novidades, essas correções de bugs, essas pequenas melhorias passaram no teste de Quality Assurance, né, que é o controle de qualidade. Então o roadmap que a gente vai ver abaixo aqui, ele destaca as principais atividades que eles pretendem estar trabalhando, enquanto eles vão fazendo esses lançamentos com melhorias e bug fixes continuamente. Para o Epoch 2, então a gente tem um board aqui no GitHub para ter uma ideia do status. Para quem não conhecia, isso aqui eles faziam já antes do próprio Pop! OS 2404 ter sido lançado no final do ano passado, e era um lugar que eu costumava realmente acompanhar algumas dessas novidades, sabe? Realmente é bem interessante. E você vai ver aqui que existem coisas relacionadas a cada uma das etapas, o que está sendo feito, o que está por ser feito, o que está na etapa de design ainda, entre várias outras coisas. Se a gente for garimpar esse GitHub aqui, dá para encontrar várias coisas legais e coisas que ainda realmente fazem falta dentro do Cosmic, mas que estão na lista aqui para serem corrigidas. Então, dá para ter uma ideia. Mas aqui eles colocam alguns highlights. Por exemplo, na parte desktop,
tem o Cosmic Sync. Essa é uma das coisas que eu estou bem curioso para ver funcionando na prática. Se você ainda não tinha ouvido falar, é um recurso que eles pretendem adicionar ao Cosmic que teoricamente permitiria a sincronização de configurações do desktop, aplicativos, configurações de tema, de ícones, o próprio layout do desktop aqui que você está vendo e tudo mais, entre computadores diferentes, mas eu não sei como isso é feito, se isso é feito num estilo meio SyncPin, sabe, pela rede local, se eles vão ter um serviço cloud para fazer uma sincronização desse tipo. Acredito que não é esse o caminho, mas não sei. Vamos ver como é que eles vão lançar esse tipo de coisa. E aqui tem vários pequenos detalhes que vão vir através do rebase da libcosmic feito lá no ICED, aparentemente. Uma das coisas sendo previstas aqui é a adição desse Window Drop Shadows, que eu acho que é essa feature que eles já implementaram, na verdade, que é a sombra ao redor das janelas. Eu acredito que atrás de um fundo claro como esse dá para perceber com bastante facilidade, né? Em termos de applets, a gente vai ter configurações diferentes para os applets, aparentemente. Talvez adicionar algumas funcionalidades, como aumentar o tamanho das letras ou mudar algum detalhe, especificamente nesses itens que ficam nas barras de tarefas na parte superior, mas também na dock, né? No Cosmic, todos esses elementos são widgets. No applet de notificações aqui, um dos recursos solicitados pela comunidade é que quando tem uma notificação, você possa clicar na notificação e essa notificação levar a uma ação, o que é uma coisa básica, até eu diria, para os dias de hoje, de como os desktops funcionam, é uma coisa sem dúvida nenhuma bem-vinda. O App Tray, que é essa região que fica aqui em cima, quando você abre algum desses aplicativos que tem System Tray, e o Cosmic felizmente tem suporte pleno a System Tray, vai poder ter a opção de filtrar System Tray por workspace, né, basicamente. Então você pode criar outras áreas de trabalho virtuais e essas áreas de trabalhos virtuais podem carregar ou não esses ícones de System Tray. Acredito que essa vai ser uma opção. Por padrão, eles devem aparecer em todos os desktops, acredito. Mas para quem quiser criar um ambiente ainda mais customizado, talvez seja essa a questão, né, que eles estão tentando adicionar. E aqui uma outra feature interessante que eles estão colocando é um Clipboard Manager, que é um daqueles aplicativozinhos que se usa para você ver o histórico de copia e cola ali que você teve ao longo do seu uso para poder resgatar alguma coisa que você copiou anteriormente. Isso aqui deve vir integrado com como se fosse um applet, né, mais um desses ícones que aparece aqui nessa parte superior e com integração ao Cosmic Sync. É uma forma de você compartilhar o clipboard, você copia, isso é bem interessante, né? Poderoso também. Você copia um arquivo em um computador que tem o Cosmic e consegue colar em outro que também tem o Cosmic diretamente pela sua rede local. Eu imagino, o que deve indicar justamente que é uma conexão em rede local, esse Cosmic Sync. Descendo um pouco, eles falam a respeito do Cosmic Comp, que é o compositor de janelas aqui do ambiente gráfico, e é através dele que a gente tem alguns dos recursos visuais ou não, né, no caso, que você teria em qualquer interface. Uma das coisas mais requisitadas e que eu lembro que foi mencionado ainda na época do Alpha era esse Frosted Effect. Não sei se vai ter alguma imagem que seja possível a gente visualizar. Aqui tem um exemplo, olha só. O Frosted Effect é o blur. Não é exatamente um blur no sentido mais tradicional necessariamente, porque ele parece, sei lá, que você está vendo atrás de gelo ou alguma coisa assim, por isso do Frosted, mas é blur, tecnicamente é isso. Aqui tem alguns exemplos do pessoal colocando no KDE Plasma e tal, mas essencialmente é blur. Blur chegando aí para o seu Pop! OS, mas interessante, não só para os locais onde você esperaria transparência, como talvez no terminal, alguma coisa assim. Mas aparentemente vai ser possível adicionar blur nas próprias janelas, ou você vai poder fazer essa customização. Então no gestor de arquivos, talvez seja possível colocar blur somente nessa região aqui da esquerda, ou só na direita, ou até mesmo nas duas. Aparentemente você vai poder enxergar tão mal quanto quiser, né? Aqui nós temos o Vulkan Renderer, que teoricamente seria para adicionar HDR e Nightlight. Então, interessante, são duas features que ainda não estão presentes no Cosmic. A System76 ajudou a desenvolver e integrar o protocolo de HDR, se eu não me engano, no Linux, que hoje em dia está presente e ativo no KDE Plasma por padrão, e eu acho que você consegue ativar no GNOME também, mas ainda não está no Cosmic, que é o ambiente que eles mesmos fazem. Então, com isso, deve ser possível ter a opção de HDR dentro do Cosmic, assim como aquela função de Nightlight, que é uma coisa ausente no sistema no momento, que é essa funcionalidade aqui de luz noturna. Esse é o Nightlight. Então, com essa atualização no Cosmic Comp, eles devem ser capazes de trazer esse recurso aí para o Cosmic Desktop.
Tem uma seção aqui relacionada a Gaming Improvements que não detalha tanto as coisas, leva a gente para cá, que aí tem uma lista grande de issues, mas basicamente eles estão observando os reports e por isso é importante que a gente reporte bugs sempre que encontrar algum deles, para resolver todas essas questões sempre que for possível. Eu aposto que isso aqui vai ser uma lista que nunca vai realmente acabar, é uma lista que não acaba em nenhum sistema nunca, então continuar melhorando e focando em games eu acho que é algo interessante para tornar o Pop! OS sem dúvida muito viável, né? Eu fico falando do Pop! OS porque eu tenho essa associação com o Cosmic, mas a verdade é o Cosmic no Pop! OS ou em qualquer outra distribuição, né? No Cosmic Settings, que é esse aplicativo de configuração aqui e também basicamente todas essas configurações que ele tem em locais específicos, em Window Management, a gente vai ter a opção de adicionar exceções, que é uma coisa que existe na extensão do Pop! OS de Tile pro Gnome, mas ainda não existe nessa implementação feita no Cosmic. Não tem como você dizer, olha, faz tiling de todas as janelas menos essa, ou menos esse aplicativo. É uma coisa que eles vão adicionar, é uma coisa que existia, como eu disse, na versão Gnome, então é uma coisa que vai estar integrado com o novo Cosmic futuramente, pelo visto. Gestão de firmwares, acho muito interessante que ele seja integrado aos settings. Hoje em dia eu acho até que existe algo assim, não sei se vai aparecer nessa instalação, mas você pode ter um aplicativo de gestão de firmwares em particular ali que pode fazer esse trabalho, mas não é integrado ao sistema como deveria e tudo mais. Upgrades e refresh page também é uma coisa que ainda não está presente, mas existe, né, no caso, na versão anterior do Pop! OS. Se você for nas configurações, eles estão falando disso aqui especificamente. Ele tem uma ISO interna, digamos assim, do sistema que pode ser utilizada para fazer reparos no sistema operacional, fazer uma reinstalação sem perder os dados do usuário. E também tem a opção de fazer configurações de atualização automática, que é algo muito interessante para quando você quer fazer o setup desse computador para alguém um pouco mais leigo, quem sabe que não vai saber fazer a gestão de updates do sistema. Simplesmente configura ali e aí você vai poder ficar tranquilo que o computador vai estar sempre atualizado. Muito legal que eles estão tendo esses cuidados. Eu acho que vai ser um grande divisor de águas esse segundo epoch, na verdade, né? Vai fazer bastante diferença. Olha só que legal. As boberices que a gente gosta. Junto com o Blur lá de antes, Live, Dynamic and Wallpapers Transitions. A gente vai ter wallpapers animados, aparentemente, e wallpapers dinâmicos. Wallpapers animados são vídeos, GIFs, coisas desse tipo. Dynamic Wallpapers são aqueles que mudam ao longo do dia. Isso aí tem alguns sistemas operacionais. O Gnome faz isso muito bem. Tem uma versão para o dia, tem uma versão para a noite, por exemplo. É o mesmo wallpaper, mas é como se, sei lá, ele mudasse de cor, o sol se pôsse no wallpaper também, de certa forma. E também transições entre wallpapers. Isso aqui eu não sei exatamente o que eles querem dizer. Se é uma animação na transição do wallpaper. Será que tem algum detalhe? Olha só, no Live Wallpaper seria para suportar vídeos em H264, legal, ou WebP, com loop playback, que é essencial para esse tipo de coisa. Opção de pausar ele em bateria. Realmente estão pensando em fazer uma implementação muito bem feita. E aí colocar aqui um preview quando você vai em séries wallpapers, indicativo do tipo de wallpaper que você está utilizando. Aqui o Dynamic vai trocar as imagens baseado num período de tempo, ou no modo dark, modo light, ou os dois, tipo sunset, sunrise, né, o nascer e o pôr do sol, formatos suportados e também determinar qual seria o formato que você tem que subir os seus wallpapers, porque imagino que eles possam querer colocar alguns deles, mas o interessante é você poder colocar os seus próprios. Então, como que eu subo um conjunto de wallpapers para eles trabalharem dessa forma? E aqui em Wallpapers Transitions, eu acho que fica um pouco mais claro, né? Aplicável a esses wallpapers dinâmicos. Então, como que vai ser a troca? Vai ser o modo slideshow, tipo troca de um para o outro normal, ou vai ter aquele fade de troca suave de tantos segundos, ou crossfade dissolve aqui, que é quando você sobrepõe duas imagens e faz uma troca, né? Interessante. OSK, será que é um screen keyboard ou é outra coisa? Necessary for tablet use, deve ser. É o teclado da tela, né? Aquele teclado virtual. Em acessibilidade também vai ter melhorias da leitura no Reader Flow para os Cosmic Apps,
que é o fluxo de leitura, né, de quando o Orca muito provavelmente vai fazer a leitura, e também temos melhorias aqui em atalhos de teclado para navegação no desktop. Na parte de workspaces vai ser possível colocar nomes neles. Hoje em dia a gente pode fazer algumas interações, tá vendo? Está escrito área de trabalho 1, área de trabalho 2 aqui. A gente pode pinar a área de trabalho, isso pode, mas a gente não pode renomear ela, por exemplo. Eu não posso colocar aqui, sei lá, trabalho de faculdade, e aí tentar me organizar dessa forma. Aparentemente é um recurso que deve chegar aí nessa próxima atualização. Esse toggle to disable cycling from the first to the last and the last to the first workspace, eu não sei exatamente se vai fazer parte dos menus de configuração ou se vai fazer parte de uma seção aqui, mas pelo que eu entendo quando eu estou com as áreas de trabalho, eu posso girar o scroll do mouse para mudar entre elas. Eles não têm uma animação muito boa, imagino que é uma coisa que eles devam corrigir. Essa parte de área de trabalho virtual apresentada assim, pelo menos não tem uma grande coisa, mas o que acontece é que se eu continuo girando o scroll do mouse, eu chego na área de trabalho 4, eu giro mais uma vez e ela vai para a área de trabalho 1. O que eu entendo por isso aqui é que eles vão ter a opção de desabilitar esse comportamento, então ele só chega no final e para no final, e daí você tem que voltar para o início rolando o scroll no movimento contrário. Deve ser isso, eu acho. O Cosmic Screenshot, uau, vai ter um grande upgrade aqui, tomara que eles façam isso, vai ser útil. O Screenshot é uma ferramenta integrada, tá vendo que ele aparece aqui embaixo? Ele serve basicamente para você capturar a tela do desktop como se fosse uma imagem, não tem outras funcionalidades. Você pode capturar a tela cheia, só uma janela ou uma região da janela, escolher aonde você vai salvar e tá aí, salvou. Esse aqui é um exemplo, inclusive, eu cliquei na notificação, mas ele não fez nada. Teoricamente, com aquela atualização, ele levaria para o arquivo, né? Tá aqui o screenshot que eu acabei de tirar. O que eles devem fazer, aparentemente, é adicionar a função de gravar vídeo, que é uma coisa comum já de outras ferramentas desse tipo. Markup Tools, que é você colocar setas, fazer círculos, desenhar por cima da captura de tela e mostrar ou não o cursor. Confesso que essa é uma coisa que eu não reparei se tinha mesmo ou não. Acho que ele oculta o cursor por padrão. Então, melhorias, né? Há quem diga, até reflito agora, que isso aqui deveria estar presente já no sistema final. Como eu comentei no meu vídeo review, eu ainda estou tratando essa versão do Cosmic meio que como um beta, certo? Eu acho que realmente tem muita coisa para melhorar. Uma das coisas legais, aparentemente, é esse Qt Cosmic Qt6 Platform Theme. Isso aqui seria para deixar o visual de aplicativos em Qt um pouco mais alinhados com o Cosmic, ou você poder configurar eles, né? Aqui a gente tem um exemplo do Discover, do KDE, mas funcionando com essa configuração de temas do Cosmic. Ou seja, hoje, se você modifica as cores, por exemplo, do sistema, eu estou utilizando uma cor customizada. Aqui, esse roxo, azul, enfim, esse purple. Isso aqui afeta os aplicativos Gnome também. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. Talvez o monitor do sistema seja um exemplo. Aonde que eu vou achar? Aqui, olha só. Ele afeta diretamente as configurações do Gnome. Então, ao customizar as cores no Cosmic, eu modifico os temas dos aplicativos Gnome também, mesmo que eles não tenham nada a ver com o toolkit do Cosmic. Com o KDE, no momento não acontece isso. Eles ficam com um visual, enfim, muito próprio deles. Eu acho que eu não tenho nenhum aplicativo KDE aqui, ou que use Qt. Quer dizer, eu tenho o Dolphin, né? Que aqui é um Flatpak. Desconsidere as bordas ao redor aqui, porque o Cosmic coloca essas bordas em qualquer aplicativo. Você pode desligar elas nesse applet aqui em cima, se quiser, inclusive. Mas aqui dá para você ter uma ideia. Esse aqui é o visual meio que padrão do tema Breeze do KDE Plasma. Com essa mudança, assim como acontece com os aplicativos Gnome, os aplicativos em Qt, como esses do KDE, conseguiriam obedecer o tema do Cosmic também. Apesar de que aqui em cima, os ícones de controle da janela ainda não estão lá muito de acordo, mas as cores ficando uniforme já é algo interessante. E também, aparentemente, a adição de suporte para tablets Wacom, que é aquelas mesas de desenho, né? Aqui em Apps, temos coisas em elementos que eu acho que realmente precisariam mudar. Eu tenho uma lista muito maior para o Cosmic Files, mas esse General Fixes Improvements talvez traga muitas delas. Primeira coisa que a gente deve ver aqui dentro do Cosmic File é esse Expandable Folders em List View. List View é esse visual aqui, né? Quando você vem exibir, exibição em lista, esse modo aqui. Ou seja, se tem uma pasta dentro de outra, tipo tem uma pasta de samples aqui dentro,
da pasta de downloads, eu teria aquela opção de clicar numa setinha e abrir a pasta diretamente por aqui sem dar 2 cliques, sem entrar direto na pasta. Seria uma forma de visualizar o conteúdo. E o Arrangeable Files on the Desktop é algo que confesso que eu não experienciei muito, mas eu tenho a impressão de que ele arranja as pastas sozinho, né? Ele ordena as pastas automaticamente, ó. Então não tem como a gente fazer essa configuração. Não tem como mesmo, será? Opções de visualização, conteúdo, ele te obriga a ser organizado, em essência. Tem aqui Cosmic Image Viewer. Eu não sei se isso aqui é um projeto, já que está em ação ou não. Não tem nenhum link, mas o Cosmic, de momento, ele não tem um Image Viewer. Ele usa o visualizador de imagens do Gnome. E ele tem uma integração não tão boa, porque, por exemplo, se eu abrir uma imagem, essa aqui mesmo, eu posso até fazer isso porque eu sei que vai dar errado já. Essa imagem que eu tirei um screenshot, se eu clicar com o botão direito, tem a opção de definir como plano de fundo, que teoricamente deveria colocar essa imagem como o meu wallpaper. E ele diz que vai colocar aqui, mas não coloca. Ele tem a opção de abrir as preferências de plano de fundo, mas não abre. Enfim, simplesmente não funciona, então acho que eles devem adicionar um Image Viewer para o Cosmic. Faz todo sentido que pelo menos esses aplicativos básicos a DE do Cosmic tenha, né? O Cosmic Reader eu imagino que seja um leitor de PDFs, como está aqui é um WIP, né, que é um Work in Progress Cosmic Document Reader. Acredito que seja um leitor de PDFs no estilo do Evince, né, que é o que vem instalado aqui. Isso, que é o visualizador de documentos. Deve ser um aplicativo nesse estilo aqui, basicamente. No aplicativo de terminal, a gente vai ter um editor de temas, basicamente. Ele vai seguir melhor o tema do próprio sistema. Espero que eles corrijam isso aqui, né? Olha só que amalgamado de teclas de atalho, né? Essa janelinha deveria ser um pouco mais larga, esse menu com o botão direito. Tá com um espaçamento bem ruim aqui. Em inglês fica menos pior, mas mesmo em inglês ele não tá 100%. Beleza, isso aqui resume o Epoch 2. Eu acredito que o Epoch 2 ele deva sair junto com a próxima versão do Pop! OS com o Cosmic pré-instalado, que deve ser, se as coisas não mudarem muito, provavelmente depois que o Ubuntu 26.04 LTS for lançado, já que deve acontecer um novo rebase nesse momento. O Ubuntu, se nada também der errado, deve ser lançado em abril desse ano, geralmente ali no dia 20 e pouco de abril, sai uma nova versão do Ubuntu. Dessa vez é uma nova LTS, então eu imagino que o Cosmic deva sair numa janela entre o lançamento do Ubuntu e talvez, 15, 30 dias depois no máximo, se é que eles não vão conseguir lançar meio que junto. Veremos. Tudo isso que a gente viu até agora, eu acredito que pode chegar junto com o novo Pop! OS, ou pelo menos grande parte dessas coisas aqui. Como eles mencionaram lá no início, né, que leva mais ou menos uns 6 ou 8 meses para cada um desses epochs acontecerem, considerando que eles lançaram em dezembro o Pop! OS 24.04 LTS, forçando um pouco a barra, dá mais ou menos ali na época do lançamento do Ubuntu. Então existe essa possibilidade realmente. Mas agora vamos falar sobre o Epoch 3, ou seja, eles têm um board bem grande de coisas por fazer, que depois que lançar tudo isso, passa a ser esse aqui o foco. Algumas coisas aqui estariam até, dando uma olhada por cima pelo menos, mais altas na minha prioridade do que algumas coisas que eles colocaram no Epoch 2. Incluindo essa parte aqui de Desktop Animations. Eu acho que isso aqui faz muita diferença quanto à crueza no desktop. Mas, ao mesmo tempo, eu entendo que é meio que eye candy, né? É só uma coisa para embelezamento. Quer dizer, não é só para isso, né? Existem aspectos de UX, onde a animação ela faz parte de como você entende o funcionamento do sistema. Mas eu consigo entender em parte, digamos assim, porque que eles priorizaram algumas outras coisas bem mais tecnicamente funcionais do que isso aqui. Mas de toda forma, deve chegar em algum momento, então entre 2026 e 2027, a gente veja coisas como animações do Cosmic Greeter para o desktop. Cosmic Greeter seria a tela de login. Então você loga, ele tem uma animação, uma transição para o desktop.
Existem alguns sistemas que fazem isso muito bem, eu acho que o macOS é um deles, especialmente nas versões mais recentes, onde o wallpaper parece em movimento, alguma coisa assim, uma animação bem leve enquanto você está na tela de login, e assim que você loga ele transiciona para o wallpaper que está no seu desktop de uma forma muito fluida, fica muito bonito. E aí você tem animações em praticamente todos os elementos da área de trabalho. Se eu clicar aqui no próprio ícone de área de trabalho que eu mostrei antes, a animação é muito crua, né? Não existe animação, ele passa de um estado para o outro, meio que mostrando, talvez só se você contar o delay para ele mostrar as coisas como uma animação. O que eles devem colocar a partir de agora é um tipo de animação bem característico de se ver, sei lá, no Hyperland, provavelmente, já que o Cosmic tem esse viés um pouquinho, que é todos os elementos têm algum tipo de animação, algum tipo de feedback. Aqui na parte de animação de workspaces, em particular, eles até detalharam os tipos de movimentos que eles pretendem colocar. Esse spread, que é o espalhar, ou quando você está trocando as áreas de trabalho no overview, o rearranjo das janelas quando você está no modo Expo, né, que seria esse aqui. Uma animação ao lançar e fechar aplicativos. Também aqui no menu, quando você clica para exibir o menu de aplicativos, né, esse App Library and Launcher. O Launcher seria esse aqui. Ele tem uma pequena animação, né, mas não é grande coisa. A menos que eles estejam falando também aqui de não só adicionar animações, mas adicionar opções de animações e te deixar configurar isso lá nos settings. Eu acho que, por mais que seja legal ter opções para isso, não é algo realmente super necessário. Isso aqui já pende um pouco mais pro lado do KDE de customização, eu acho, do que qualquer outra coisa, mas talvez seja algo que eles esperariam, que eles gostariam. Enfim, tem animações em tudo, inclusive nos menus, né, nos aplicativos. Quando você clica no menu do aplicativo, você esperaria uma animação, talvez. Não sei se é necessário algo muito diferente disso, mas de toda forma não vai ficar feio. As animações elas já existem nesse modo de tiling, né? Se você for ver, talvez eles queiram adicionar algo fluido assim para todos os elementos da interface, essencialmente. E aí a gente tem o Cosmic Comp de novo, e aqui eles falam sobre HDR e Nightlight. Então, o que eu posso tirar é que talvez no Epoch 2 eles queiram adicionar o suporte de código para adicionar essas funcionalidades, e aqui a gente vai ter as funcionalidades. Então, o Restore Session é uma coisa que vem do macOS, também tem no KDE Plasma da mesma forma, mas como a System 76 de alguma forma compete no mercado norte-americano com venda de laptops e tal, são talvez elementos que eles queiram replicar, né, na sua própria versão dentro do Cosmic. E o Restore Session seria assim: você desliga o seu computador, legitimamente desliga o seu computador com alguns aplicativos, e aí você marca a opção de restaure as atividades do que eu estava fazendo na próxima reinicialização. Pode funcionar assim, aí o sistema simplesmente abre esses aplicativos. Você, quando for desligar de novo o computador, marca ou desmarca se você quer manter essa sessão quando você iniciar novamente. Ou pode ser simplesmente uma outra forma de nomificar uma hibernação. Você desliga o computador com todos os aplicativos abertos e tal, o sistema armazena isso em disco, e quando você liga de novo, você meio que continua de onde parou. Quando eu fiz o meu vídeo recentemente a respeito dos sistemas que eu estava utilizando, teve alguém que reparou no FAT que eu tinha mostrado dentro do macOS, que o sistema estava ligado não sei lá quantos dias direto, né? Bastante tempo, não lembro. E o motivo disso é justamente essa funcionalidade de Restore Session junto com o processador ARM, que nunca acaba a bateria, né? No caso do MacBook. Então, é uma feature legal para se ter. O Hot Loading Applets talvez agora faça mais sentido o que eles estavam querendo dizer lá no início. Eu acredito que seja a ideia de você adicionar um applet sem precisar recarregar o painel do Cosmic. Tipo aqui em cima, quando você adiciona um desses aplicativinhos aqui, ou remove eles, até a gente pode fazer um teste. Tem aqui, painel, mini aplicativos. Eu quero remover esse pessoal aqui, por exemplo. Tá vendo que o painel some e aparece de novo? Eles querem que, acredito que seja isso, né? Que seja recarregado sem que o painel suma e apareça novamente, parecendo uma coisa um pouco mais natural, digamos assim, sem parecer que você teve que fechar e abrir o Cosmic Panel. Por mais que na prática às vezes seja mesmo, visualmente vai parecer que não é isso que está acontecendo. Acredito que seja isso. Inclusive em termos de rearranjo, né? Seria interessante que tivesse a opção da gente simplesmente arrastar eles no próprio painel mesmo, né? Sem ir para as configurações.
Talvez, tipo, clicando e segurando por, sei lá, 4, 5 segundos, eles balançam estilo iOS, assim, e você rearranja eles. Acho que seria legal. Se eu não me engano, no macOS dá pra fazer isso também. Mais alguns applets para algumas outras coisas, tipo dispositivos montados, pendrives, HDs, coisas desse tipo aqui. Melhorias no design das notificações. Vamos ver se tem alguma coisa específica. O Album Art é muito pequeno para quando você está tocando música, talvez melhorar a clareza, né? Ele está querendo dizer aqui, a dificuldade de distinguir o aplicativo associado à notificação, entre alguns outros detalhes. Legal. Esse Network Applet aqui seria para mostrar talvez o tráfego de rede para dispositivos múltiplos, caso de você ter mais de uma placa de rede, é possível. E na parte de temas, olha só, Customizable Cosmic Comp Shaders. O que será que é isso aqui? Global, Entire Screen, Region Panels, Pop-ups ou Windows Wallpapers. Não sei exatamente o que isso significaria. O Automatch Environment eu consigo compreender. É quando esse tema aqui, talvez seja um bom exemplo, né? Esse tema aqui eu mesmo configurei. Eu botei esse wallpaper e eu mesmo customizei o roxinho aqui para combinar com o wallpaper e tal. Com essa função de Automatch Environment, ele vai observar quais as cores do wallpaper, por exemplo, aqui, e vai modificar o tom do desktop do Cosmic de acordo com o wallpaper. É uma forma de você ter um ambiente bem coeso e tal. Isso é interessante, de fato. E modificar também o tema de som, curiosamente. E aí, hardware integration, tipo LEDs, pelo menos os LEDs da System 76, e potencialmente o Open RGB. Já pensou que interessante, né? Você troca o wallpaper e aí ele troca não só as cores do seu desktop, mas as cores dos LEDs do seu computador também. Legal, né? E aqui em Cosmic Themes with Bundle Wallpaper, if freely distributable in Cosmic Store. Ah, tá. Eles querem colocar os temas dentro da loja, como se fosse o Plasma, né? Que você baixa todo um tema, incluindo o wallpaper, às vezes, temas de ícones e tudo mais. E aí depois vai ser escolhido lá nas configurações do sistema. Interessante, né? Isso aqui eu sei que já existe de uma forma um pouco mais limitada, que é essa seção de mini aplicativos. É uma forma de você baixar esses applets que você pode adicionar na barra superior. Inclusive já tem um Clipboard Manager da vida aqui, ó, para quem precisa utilizar. Os ícones não estão ficando legais aqui porque eles são ícones simbólicos, eu acho, justamente para eles aparecerem no painel superior, independentemente do tema que você estiver utilizando. Se for o painel escuro, ele fica claro, se for claro, ele fica escuro. Mas, enfim, imagino que eles queiram colocar uma seção tipo essa para temas do Cosmic. Hoje em dia, isso já existe se você considerar o Cosmic Tweaks. Eu não acho que essa ideia que eles compartilharam ali substitui o Cosmic Tweaks por completo. Mas, de certa forma, seria mais ou menos isso, né? Uma forma de você colocar uma lojinha de temas. Nossa, a comunidade trabalha, né? Colocar uma lojinha de temas tipo essa, as pessoas poderem baixar o que elas acharem melhor. E junto com esse conjunto de cores, vir um wallpaper, vir tema de ícones também. Vai facilitar, sem dúvida nenhuma, as configurações da galera, né? Lá na página de Settings, é a opção de montar automaticamente os drivers do boot, os drivers do boot, né? Não confundir driver com drive. Hoje em dia, para fazer isso, a gente precisaria utilizar o aplicativo de discos do GNOME. Inclusive, é uma coisa que você pode utilizar em qualquer distribuição, é muito fácil de usar. Digamos que você tenha um HD externo com seus jogos ou arquivos que você queira que já sejam montados quando você dá boot no sistema, ao invés de simplesmente você ter que ir lá no dispositivo e clicar nele toda vez. Nesse caso aqui não vai ser um ótimo exemplo, não sei se eu vou conseguir fazer uma grande demonstração, mas tem a opção aqui de editar pontos de montagem e você vai conseguir marcar a opção de montar automaticamente aqui. Esse aqui é o disco do sistema, então ele já faz isso, né? Não tem como eu demonstrar para vocês. Mas aparentemente eles estão querendo dissociar essa função do GNOME Disks e colocar lá nos settings. A configuração de som por aplicativo. Bom, aqui a gente tem o Firefox tocando e ele não tem nenhum tipo de feedback visual de que algum dispositivo está com som e de fato, né, não tem nenhum indicativo de que o Firefox está tocando música. Então, para você poder abaixar o volume só do Firefox por ali, acho que vai ser essa adição. Touchpad de laptops, então, com gestos customizáveis, acho que é uma ótima adição. O Cosmic pode se beneficiar tremendamente de poder
você poder fazer a gestão de janelas só deslizando os dedos no touchpad. É um ambiente que promove esse tipo de coisa tranquilamente. Também vai ter uma seção aqui lá nos settings para fazer a gestão de aplicativos, a permissão de aplicativos em Flatpak, incluindo remover as permissões. Isso talvez consiga eliminar, ao menos parcialmente, a necessidade de você ter algo como o Flat Seal instalado. Hoje em dia, a parte de settings tem uma seção de aplicativos. Imagino que seja simplesmente aqui. Então, é aqui onde você define os aplicativos padrões do sistema. É onde você define os aplicativos de inicialização, que inclusive poderiam ter algumas opções extras aqui. A compatibilidade de aplicativos. Eu imagino um outro bloco aqui chamado permissões, alguma coisa assim. E aí vai listar todos os seus aplicativos em Flatpak, permitindo que você possa alterar as permissões que você deu ou não para eles. E o Power Button Options, eu imagino que seja, de novo, lá na parte de settings, né? Uma forma de você dizer se quando você toca no botão de energia, você quer que o computador desligue, se ele hiberne, se ele vai mostrar o diálogo de energia, o que vai acontecer, né? Ó, tem um Figma File aqui pra gente ver. Ó lá, dá pra ter uma ideia de como seria. Inclusive, essa é uma parte que eu não cheguei a reparar se já está em atividade ou não, mas olha só, mostrando na seção de energia e bateria a parte de teclados e mouses e headsets. Interessante se o applet de bateria conseguir reportar esse tipo de coisa também, sem que a gente precise entrar nas configurações. E a gente vai ter aqui, ó, Suspend and Power Button Behavior. Aí você pode modificar isso aqui dessa forma. Related Settings. Cara, isso aqui é muito legal, né? A pessoa pode entrar aqui procurando pelas configurações de GPU, clicar aqui e acessar rapidamente. Novamente, coisas relacionadas à acessibilidade, o tamanho lá do cursor, mais algumas funções de mobilidade, aquela coisa de stick keys, slow keys. Isso é útil para as pessoas que podem ter algum tipo de dificuldade para digitar a uma certa velocidade, né? Então, útil. Flash Notifications, isso aqui eu nunca vi implementado, mas aparentemente é para uma forma de você fazer a tela piscar um pouco para a pessoa perceber que teve uma notificação. É uma coisa de acessibilidade, tá? Essas coisas não vêm ativadas por padrão, mas para quem tem problema de visão ou problema motor, alguma coisa assim, pode fazer diferença. E Live Captions, curiosamente. Eu não sei como eles vão implementar Live Captions. Se existe alguma ferramenta open source ou alguma coisa assim para isso, né? Que é gerar legendas ao vivo enquanto você está assistindo alguma coisa diretamente no computador ou quando está vendo algum tipo de informação. Ah, meus amigos, finalmente veio uma coisa aqui que eu lembro de ter sugerido até, que é esse Miller Columns aqui. No Cosmic Files já tinha algumas melhorias antes, né? E agora parece que ainda tem mais algumas. Miller Columns são aquelas colunas que a gente vê no macOS, onde você consegue explorar as pastas diretamente de uma única visualização. Eu acho que aqui talvez fique óbvio. Miller Columns é isso aqui, né? Você entra numa pasta, aí ele mostra numa tela dividida. É uma forma muito eficiente de navegação. Eu entendo que talvez nem todo mundo goste, mas é uma opção, né? Não é uma coisa que necessariamente é o padrão. É uma das formas de você visualizar as pastas. Eu acho que ter a opção não vai machucar ninguém e vai ser um grande diferencial, porque tirando o Elementary OS, eu acho que nenhum gestor de arquivos de nenhuma distribuição Linux famosa, pelo menos, hoje em dia tem essa funcionalidade mais, que é uma coisa que existia, se eu não me engano, no GNOME antigamente, né? No Nautilus, antigo lá do GNOME 2, me parece. Explorar o Split View. Aqui são Explore, né? Eu não sei, é tipo, vamos falar sobre isso, talvez. Não sei se realmente vai ser colocado ou não, mas tomara. O Split View é algo que tem no Plasma, é bem facilmente identificável, no Dolphin, né, especificamente. Eu tenho ele aqui e é o botão que já vem por padrão, né, para dividir assim. Isso aqui é o Split View. Então você não precisa abrir abas necessariamente, você tem um modo de visualização, o que não elimina a possibilidade de você ter abas, né, se você quiser. Tipo, você pode ter abas, como está aqui, e pode ter o Split View. Pode ter a aba com Split View. Então, versatilidade para você gerir aí os seus arquivos. E aqui, explorar a substituição do GVFS em Cloud Storage Integration. Eu não sei se o que eles colocariam no lugar do GVFS, que é o protocolo lá que o GNOME usa para montar, se eu não me engano é isso, tá? O protocolo que o GNOME usa para montar os armazenamentos de nuvem no Nautilus, tipo Google Drive, OneDrive, coisas desse tipo. A ideia é ter isso, aparentemente, dentro do Cosmic Files também. Talvez eles acreditem que
essa solução não seja adequada para o Cosmic ou não seja compatível até mesmo, não tenho certeza, e aí adicionar uma funcionalidade do tipo, acho que seria muito bem-vindo. Também ter um Cosmic Keyring, que é o aplicativo de senhas, né? Mas é o senhas do sistema, esses senhas de chaves, que no momento é o do Gnome. Também um monitor do sistema, de novo, é outra coisa que no momento é esse do Gnome, que a gente tem aqui do Cosmic, e faz todo sentido que exista um do Cosmic, não tem por que não. É um aplicativo básico do sistema, mas que aparentemente não está na prioridade no momento, né? Isso aqui vai ser para depois do Epoch 2 ainda. O Cosmic Player já está aqui no sistema, está aqui como reprodutor de mídia, na verdade, e eles querem adicionar controles de playback, né? Shuffle, repeat, ou seja, ou você reproduzir aleatoriamente e repetir toda a playlist ou não. Conseguir buscar metadados online, como a capa de discos ou de filmes, o nome dos arquivos, artistas, etc. E streaming sources, eu acho que deve ser streaming sources, né? Para você adicionar alguma coisa aqui, sei lá. Se for streaming sources, eu realmente não sei o que significa. Aqui uma outra sugestão que eu lembro de ter dado para eles na Cosmic Store, fico feliz que esteja na lista, que é System Packages, View and Installing Libs. Ou seja, a loja de aplicativos, se você pesquisar por exemplo, Docker, o Docker ele existe nos repositórios do Pop! OS, existe nos repositórios do Ubuntu, existe um pacote para ele, por mais que não seja o Docker lá do repositório do Docker oficial, é uma versão empacotada pela Canonical nesse caso, né? Mas eu não consigo instalar ele pela loja, eu preciso dar um sudo apt install, acho que docker.io, alguma coisa assim. Acredito que seja assim, docker.io mesmo então, exato. Então, tem como eu instalar esse pacote aqui. É uma forma de você ter funcionalidades básicas para essa ferramenta, que é uma ferramenta em modo texto, não tem um ícone para ele. Aqui na loja, quando eu pesquiso, ele me mostra algumas soluções de aplicativos para gerenciar graficamente containers. Nem todos aqui têm a ver diretamente com Docker necessariamente. Com essa modificação aqui proposta, seria possível mostrar esse tipo de pacote e instalar ele também. O que eu acho que eles deveriam fazer é adicionar nas configurações aqui uma seção, muito possivelmente aqui nessa região, em algum lugar, que permita mostrar ou não esses pacotes avançados. Então, você ter a opção de pesquisar por essas coisas ajudaria as pessoas a encontrarem libs, se forem necessárias, para instalar algum pacote que precise de dependência. Isso acontece com o DaVinci Resolve muito frequentemente, com novas pessoas migrando para o Linux, fazendo vídeos e tal. É uma forma de você contornar esse tipo de situação. E outra que a Cosmic Store se torna um gestor de pacotes bem mais robusto, porque ele vai ter suporte a Flatpaks com várias fontes diferentes, vai ter suporte a gerenciar aplicativos comuns, né, empacotados em .deb desse tipo também. Vale a pena dizer que apesar de você não conseguir encontrar os pacotes em .deb desse tipo, a menos que eles tenham um ícone tipo o GIMP, daí você pode trocar para System, e esse aqui seria a versão em .deb, a loja ela gerencia os pacotes que têm ícones assim. A ideia aqui, pelo menos, seria permitir que a loja gerenciasse System Packages, que são os aplicativos e pacotes que não têm ícones, resumidamente falando. Ela consegue gerenciar atualizações por aplicativos .deb também sem problema nenhum, caso alguém tenha dúvida, né, eu nunca tenha visto. E chegamos, acho que ao final aqui. Na verdade, tem algo relacionado ao Cosmic Edit, tem algumas coisas relacionadas à forma de Cosmic Edit, esse aplicativo aqui, né, o bloquinho de notas do sistema, o editor de texto. Aparentemente, ele vai ter aqui uma função de tree. Vamos tentar criar uma pasta, quem sabe? Acho que não tem opção de criar pasta aqui, tem? Curioso. Vamos abrir esse arquivo aqui, então. Acredito que a ideia seja colocar aqui uma função de tree. Justamente você abre uma pasta e vai criando pastas dentro dela. Eu consigo criar pastas aqui por ele? Acho que não também. Então, ele é bem limitado realmente. Para um editor de texto, se você quiser fazer algo um pouco mais avançado com ele, ainda não rola muito bem. Ele vai ter aparentemente verificação ortográfica, que é esse spell check. LSP support. Eu não sei o que é LSP. Vamos ver se eu descubro. É um protocolo de servidor de linguagem. Define o protocolo usado entre um editor ou uma IDE e um servidor de linguagem que fornece recursos de linguagem como autocompletar
ir para a definição, encontrar todas as referências, etc. Certo, então ele vai ficar um pouco mais parecido com uma IDE tradicional para código também, para quem quiser. Olha, pode ser legal, mas eu sempre me pergunto nesses casos o quanto as pessoas realmente vão trocar a sua IDE de preferência por um aplicativo desse tipo, né? Esse mal assola o Elementary OS também, o aplicativo Code deles. File e Folder Management in the Navbar, que era o que eu estava tentando fazer aqui agora há pouco, que era tentar criar uma pastinha ali do lado. Resizable Navbar, Splits, enfim. Isso realmente, todos esses elementos tornam o Cosmic Edit muito mais parecido com um software de código mais tradicional, tipo um VS Code da vida ou alguma coisa assim. Uau, tem muita coisa aqui pra gente digerir, hein? Caramba! Obrigado ao Manage Engine Full Stack Observability por nos ajudar a criar esse vídeo para todos vocês. Muitos de vocês, inclusive, eu sei que trabalham na área de tecnologia e são responsáveis pelo bem-estar e estabilidade da área de TI da empresa. E se for esse o seu caso mesmo, dê uma conferida nos links na descrição para testar gratuitamente o Manage Engine FSO. Ele roda localmente ou em nuvem e pode te ajudar a visualizar toda a stack de tecnologia da sua empresa em um lugar só. De aplicativos a servidores e serviços, com alertas e detectores de problemas que podem te ajudar a evitar que aquele BO de sexta-feira aconteça, o que é sempre bom. Clique nos primeiros links na descrição para saber mais. Depois de tantas promessas, confesso que eu fiquei com a impressão de que, se tudo isso acontecer mesmo, o ambiente Cosmic vai ser o que eu vou querer usar no futuro no meu computador pessoal. O problema é que a expectativa é também a mãe da frustração, então é preciso ter paciência, afinal é uma interface gráfica completamente nova, não é um bolinho de micro-ondas. Mesmo que tudo saia como planejado, essas melhorias ainda vão levar um bom tempo para chegar. Se os prazos forem realmente cumpridos, o Epoch 3 do Cosmic deve chegar lá em 2027, talvez lá por abril, se eu fosse chutar. Por esse motivo, assim como games em pré-lançamento, eu não recomendo comprar, ou usar nesse caso, até ver pronto ali e funcionando. Não vale a pena usar o Cosmic agora pelas promessas do que ele pode ser daqui vários e vários meses. Se for usar, use pelo que ele já te entrega. Essa é uma lógica que vale literalmente para qualquer software. Sinceramente, acho que dentro da Epoch 2 do Cosmic, que deve chegar com o novo Pop! OS desse ano ainda, pode ser que ele já esteja de uma forma que eu consiga me adaptar, sabe? Se vai ser isso mesmo, só esperando pelo Pop! OS 2604 LTS para ver. Então, tenha certeza de estar inscrito aqui no canal para não perder esse e vários outros conteúdos sobre Linux e tecnologia que a gente vai publicar até lá. O Cosmic é um projeto tão legal quanto é ambicioso. Só espero que a System76 fortaleça a sua marca ao fazer promessas e cumprir, porque a gente sabe que o outro caminho não é muito legal. Mas quem sabe exatamente como vai ser o futuro do Linux no desktop também. Talvez a distro que você use hoje em dia nem faça mais tanta diferença, assim como os ambientes gráficos é que vão ditar a experiência que você vai ter mais do que qualquer outra coisa. Será que você está preparado para um futuro distroless? Se você não sabe do que eu estou falando, é só clicar nesse vídeo que está aqui na tela para entender como um projeto ainda pequeno pode acabar ditando toda uma nova tendência para o futuro do Linux. A gente se vê por lá.